Mês de dezembro, o mês que se fala bastante em Jesus. E Jesus andando no meio dos homens, no meio dos seus discípulos, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Falaram uns, é um profeta, Elias, E o Senhor Jesus fala: e vocês? Pedro olhou para Jesus e, numa revelação do Espírito Santo a ele, falou: tu és o Cristo. Ele não falou: tu és apenas o Filho de Deus, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele falou: tu és o Cristo, ele está dizendo: tu és aquele que vai para a cruz. Tu és aquele que vai morrer, o Filho do Deus vivo. Tanto essa revelação foi feita da parte de Deus que logo depois Pedro quis que Jesus não fosse para a cruz. Ele não tinha a plena consciência de quem era o Cristo. Quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos em religião. E Jesus não tem qualquer ligação com religião. Os homens sempre associam o nome de Jesus à religião, porque a religião se utiliza, as religiões se utilizam do nome de Jesus. Há grupos que colocam assim: somos seguidores de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo 11. A partir do verso 8, diz assim a palavra de Deus: disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
crês isto? Quando perguntam quem é Jesus, Jesus várias vezes respondeu de maneira diferente. Quando nós pegamos o texto da palavra de Deus em João, capítulo 8, versos 31 e 32, ele falava aos judeus dizendo o seguinte: olha, vocês, se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E dava a impressão de ele falar alguma coisa externa. Ele falou aos seus discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu quero colocar duas expressões porque tem Tomé nessa história. As duas têm Tomé. Lá em João 14, nos versos 5 e 6, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse texto que lemos no Evangelho de João, capítulo 11, Tomé estava na história também. Tomé, de novo, dizendo: vamos também com ele para que morramos também. Tomé sempre apontava para algo que ele não conhecia. Ele andava com Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Quando os judeus olhavam para ele, ele falou: olha, se vocês permanecerdes nas minhas palavras, vocês vão ser verdadeiramente livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade? A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E as pessoas sempre estão olhando o lado conceitual apenas daquilo. Não, verdade é conhecer a maneira correta de fazer as coisas. Verdade é ter Jesus. Nesse episódio que nós estamos conhecendo, nós temos que olhar toda vez que a palavra de Deus se referindo a Jesus, e Jesus falando de quem ele era, ele falava assim: eu sou. Lá no Velho Testamento, nós lemos domingo passado aqui, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versos 13 e 14, quando Deus deu uma instrução a Moisés, diz assim a palavra em Êxodo 3, versos 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O Senhor Jesus falou ao grupo que estava com ele: eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não está dizendo eu tenho um caminho, eu tenho uma verdade e eu tenho uma vida. Ele diz: eu sou. A diferença entre evangelho e religião é que religião contempla um lado externo e o evangelho contempla uma identificação. Eu vim para que tenham vida. O Senhor falou: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida, porque Ele é a vida. E nós olhamos a mensagem da cruz e começamos a entender esse ponto.
O Senhor Jesus veio a esse mundo na forma de homem. Ele tomou um corpo de homem e nós vamos falar a mesma mensagem conhecida. Ele assumiu uma forma de homem, tomou um corpo de homem, foi levado à cruz do Calvário, atraiu todos ao corpo que ele tomou, como diz lá em Hebreus, fala, sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparaste. Fomos atraídos ao corpo de Cristo na cruz do Calvário e fomos juntamente com ele crucificados, para que o velho homem morresse, a velha natureza morresse. Mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, nós ressurgimos e recebemos a sua vida. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Passamos a receber vida. A nova criatura não mudou o seu viver, como nós cantamos. A nova criatura recebeu uma vida. Ele não mudou apenas um modo de vida, ele recebeu uma vida. A vida que o homem tinha anteriormente era algo de sobreviver. Agora ele tinha o fato consumador, que é vida nele. O Senhor Jesus falou, eu sou vida. Nesse caso da ressurreição de Lázaro, o Senhor Jesus estava vindo no caminho. Ele tinha falado anteriormente, olha, Lázaro não morrerá. E ele explicou aos discípulos, e os discípulos no caminho ficaram sem entender. Ele falou, Lázaro está dormindo. Ah, então tá bom, que ele está descansando. Eles entenderam como um sono. Ele falou, presta atenção, rapaziada. Morreu. É isso que eu estou dizendo. Ah, morreu. E Tomé estava pensando lá que poderia ser apedrejado. Falou, ele quer que nós vamos lá com ele para morrermos junto com ele. Ele não falou nem com os discípulos, ele falou com os outros discípulos menores, a rala e a miúda, para já fazer o reboliço, característica daquele que não crê. O que não crê sempre lança dúvida nos menores, para que os menores fiquem crendo menos. Ele sempre tem essa conversinha mole, para levar os outros a crer menos. Foi o que Tomé chegou para os condiscípulos, que eram discípulos com eles, mas não aqueles que estavam ali, ó, vamos embora, vamos com ele, vamos morrer. Quer levar a gente para morrer lá, vamos lá morrer com ele. E Jesus estava indo para lá e falou, olha, isso tudo está acontecendo para que vocês possam crer. Meu trabalho é fazer vocês crerem. E quando ele foi nesse caminho, que Marta chegou para ele e falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Marta emenda, eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, ela já lançou sobre ele um jargão dela, mas não crendo também. Ela falou, tudo que o Senhor pedir pode fazer. O Senhor Jesus falou, mas ele vai ressurgir. Ela falou, sei, lá no último dia. O Senhor Jesus estava falando de algo imediato. E eu quero analisar com os irmãos que o Senhor Jesus não falou, eu tenho alguma coisa. Nós gostamos muito na religião de ter coisas. Nós vermos coisas. Fala assim, eu tenho poder para ressuscitar. Jesus não falou, eu tenho poder para ressuscitar. Qual foi a palavra de Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Há uma diferença entre ter poder para e ser. O Senhor Jesus sempre é identificado como eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Sabe quantas maneiras o Senhor falou no Novo Testamento? Só no livro de João, quantas vezes ele falou o que ele era? Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz que vinha ao mundo. Eu sou o primeiro e o último, já no Apocalipse. Eu sou.
para que nós entendamos que a palavra de Deus nos identifica com Ele e não com as coisas dele. Qual é a diferença que isso faz em Ele e o que é dele? Quando o Senhor Jesus fala que Ele é a ressurreição, Ele não está dizendo apenas que Ele tem o poder de ressuscitar, mas que Ele em si é o modo pelo qual a pessoa tem vida. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Entenda o valor da regeneração em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. E a palavra de Deus diz, Ele nos vivificou. Ele nos deu vida. Mas Ele não deu vida, um modo de vida. Ele deu poder da vida. Quando nós somos regenerados em Cristo Jesus, quando nós éramos uma geração de Adão, nós éramos uma alma vivente. Quando fomos regenerados em Cristo Jesus, somos espírito vivificante, ou espírito vivificado. Ele foi vivificado. Qual é a diferença entre outros? O outro tinha uma vida externa, o outro agora tem uma vida interna. O homem natural, quando ele tem um corpo vivo, uma alma viva e um espírito morto, ou seja, não tem comunhão com Deus, ele está vivendo. Ele está vivendo aquilo que foi prometido a Adão. Quando Adão encontrasse com Eva, quando um espermatozoide fecundasse um óvulo, geraria um ser vivente. Mas aquele que veio da cruz de Cristo se tornou vida. O ser vivente tem um fim, a nova criatura só tem princípio. Por isso, quando o Senhor Jesus falou, eu sou a ressurreição, as pessoas não entenderam o que ele estava dizendo, porque todos estavam pensando no Lázaro morto. E o Senhor Jesus chegou e falou assim, olha, eu não estou tratando disso aí, eu estou tratando de algo mais profundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele faz uma pergunta, creu nisso? Você está crendo nisso? Qual é a diferença de religião, então, e evangelho? Não é só o meio de chegar aqui. Evangelho é o meio pelo qual o homem busca Deus. Ou religião? Religião é o meio pelo qual o homem busca Deus. E evangelho, o meio pelo qual Deus busca o homem. Mas o fato que nós temos que considerar, muito mais do que isso, é que o Senhor Jesus nos deu a sua vida para que haja vida em nós. Nós dependemos, como seres viventes, de vida externa e não temos vida adiante. Quando nós somos identificados com Cristo, passamos a ter vida em nós. Quando o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, Ele não está dizendo eu sou uma alternativa, Ele está dizendo com um artigo definido, eu sou o meio pelo qual você tem vida. Quando Ele diz eu sou a verdade, eu sou o meio pelo qual você tem vida. Por isso que sempre Ele termina com essa expressão, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou. Ele está dizendo sempre isso porque nele todas as coisas temos e sem Ele nada. E não está falando aqui de algo que você adere, mas algo que você crê e recebe. Quando ele falou isso, continuando a leitura em João 11, o Senhor Jesus falou assim, crês isto? Ela falou, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e disse-lhe em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? O fato está numa verdade externa e não numa verdade interna. Senhor, eu sei que tu podes fazer. Marta virou para Jesus e falou: eu sei que se o Senhor pedir ao Pai, o Senhor consegue. Então, sempre colocando o fato de estar externo, uma ação. É o mesmo que nós fazemos na nossa oração. Senhor, se o Senhor quiser sobre isso, o Senhor pode fazer. O Senhor Jesus estava colocando alguma coisa para que elas crescem diferente de tudo que elas creram até aquele momento. Falou: não se trata de um fato externo, mas se trata de algo interno. Ele não está falando: eu tenho o poder para ressuscitar, mas eu sou a ressurreição. Eu não tenho uma vida para te dar, eu sou a vida. Essa diferença é que faz toda a nossa diferença, inclusive na nossa oração. Porque Marta sabia das coisas de Jesus, mas sempre falando assim: olha, se tu quiseres, se for da tua maneira, se tu falares, e sempre colocando como um ato externo que Jesus podia conseguir. E Jesus estava explicando para ela: eu não tenho coisas que eu possa conseguir, eu sou essa coisa. E essa é a diferença que tem que nortear a nossa mente. Nós não temos uma maneira de vencer. Olha, faz isso que você vai ser vitorioso. Não temos maneira externa, nós temos um modo interno que é vida de Cristo. Quando as pessoas são regeneradas em Cristo, e neste mundo, elas estão nesse mundo, mas não pertencem a esse mundo, o diabo não tem domínio sobre a vida delas. Acabou o domínio inclusive da própria morte. Quando nós cantamos a Jeová, ao Senhor, pertencem às saídas da morte. Sabe o que está dizendo isso? Porque essa palavra é coerente com a palavra de Deus, porque a morte não o reteve. É isso que a Bíblia diz. Sabe por que a morte não reteve Jesus na sepultura? Porque Ele é vida. E onde há vida, a morte não reina. E onde há vida, Ele lança a vida. E o Senhor Jesus está colocando isso para que nós creamos que Ele é e não que Ele tem. O fato real: você é uma nova criatura em Cristo? É? Alguns estão fazendo meio balançando. Balançando de lado é quase? Ou balançando de frente? Sim, sou uma nova criatura em Cristo. Quem vive em você? Cristo. Quem é Ele? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? Jesus, vida de Cristo. Olha o fato da nossa oração mudando nesse ponto. Quem vive em nós? Quem é? Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Ele é o caminho,
Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é o princípio, Ele é o fim, é o que Ele é. Então nós não estamos orando para um que tem coisas para nos dar, mas Ele é. Quando nós falamos que o Senhor Deus traz à existência as coisas que não existem, nós estamos falando de Jesus. Ele é. Ele é. Quando as pessoas olhavam para Ele, e Marta olhava de uma maneira religiosa para Jesus, aí eu sei que o Senhor pode. Esse homem é poderoso. Ele pode fazer. Jesus falou, eu não posso fazer coisas, eu sou. Eu sou. Quando eu creio plenamente aquilo que a esposa do reverendo Romel disse a ele, que eu disse ontem à noite ao irmão João Júlio, falo, olha, nós somos eternos enquanto cumprimos o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é a vida. E não cerceia nada a vida a não ser a própria vida. O Senhor Jesus é a vida. Quando Ele falou isso a Marta, e quando falou a Maria, elas não compreenderam, e muitos aqui estão pensando em Jesus como uma pessoa boa. Estão pensando uma pessoa que pode fazer algumas coisas por nós. Quando o Senhor Jesus, Ele falou da sua manifestação a nós, Ele veio a esse mundo para destruir as obras do diabo. E Ele diz, eu vim para que tenham vida. Ele falou, eu vim para que tenham a mim em você. Não vivo mais eu, nós sabemos isso. É Cristo que vive em mim. Isso não é um fato mental, isso é uma realidade experimental. Como faz a nossa oração? A nossa oração, nós começamos a orar, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Eu sei que eu posso conseguir alguma coisa. Eu sei que eu posso conseguir alguma coisa no Senhor. Sempre está colocando numa possibilidade, como se fosse um dado estatístico. Sempre colocando do lado de fora. E o Senhor está dizendo a cada um de nós, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Tudo que você imaginar, eu sou. Eu não vou fazer, eu sou. E sempre Ele está conjugando essa posição no presente. Quando nós falamos de vida de Cristo, nós estamos falando que todas as coisas já foram consumadas na cruz do Calvário. Aí nós entendemos o texto de Efésios capítulo 1, que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Em quem? Em Cristo. Por que recebemos toda sorte de bênçãos espirituais? Porque recebemos o eu sou. Você pode ler na palavra de Deus e falar assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu sou, vive em mim. O que torna tudo factível, vive em mim. Tudo que existe é Ele. A palavra de Deus diz assim, todas as coisas existem por causa dEle. Olha a maneira diferente de nós olharmos. Quem é o Senhor Jesus? Nós pensamos em dezembro no menininho. Nós olhamos uma pessoa boa, com aquela figura lânguida. Olhamos aqueles quadros renascentistas. Olhamos aquilo que aparece e ficamos olhando uma pessoa. O fato que nós temos que considerar, primeiro, que Jesus é o Filho de Deus. Isso não é uma questão da pessoa aceitar ou não, é fato. Eu tenho colocado sempre isso, que alguns, às vezes pela ignorância total da cegueira das trevas,
Fala, não, eu acho que não é assim. O fato de achar ou não achar não muda. O fato é que é. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o único que pode levar o homem a Deus. Ele não é uma alternativa religiosa, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Estamos falando do único. Não estamos falando, Jesus, mas pode ter outros. Não tem outros, é o único porque ele é o Filho de Deus. Mas esse Filho de Deus era a essência de todas as coisas. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Consegue compreender uma diferença do que acontecia com Marta e Maria e o que Jesus falava? Marta dizia para Jesus: Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão. Também sei, ela tinha uma informação, que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus falou para ela, Jesus fez uma declaração para ela, teu irmão há de ressurgir. Aí ela já contradisse, não, eu sei que lá no fim ele há de ressurgir. Ela não tinha acabado de dizer, eu sei que tudo que você pedir a ele, se eu pedir a Deus, Deus fará. Jesus falou, seu irmão vai ressurgir. Eu sei, lá no último dia, né? Ele está falando de momento. Por quê? Porque ela estava vendo uma visão de alguém que tem alguma coisa. A pessoa sempre tem uma ideia religiosa de alguém que está chegando em casa e tem um presentinho. O que você trouxe para mim hoje? Às vezes nós estamos olhando o Evangelho dessa mesma maneira. Senhor, nós estamos na tua casa, o que o Senhor tem para mim hoje? E o Senhor está dizendo, você já tem todas as coisas são colocadas para você. Ele falou isso e Marta continuou disso. Depois Jesus explicou para ela, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Ela falou, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, do Deus que havia de vir ao mundo. Tendo dito isso, falou, Maria, Jesus está te chamando. Ela correu. A conversa de Marta foi essa. Ela falou, não, eu sei que o Senhor é o Cristo e tal, tá bom, tchau. Maria, Jesus está chamando. Nenhum texto aqui, nenhuma parte do texto está dizendo que Jesus falou assim, chama Maria. Ela correu da realidade. Jesus estava falando uma coisa com ela e ela estava pegada à maneira dela querer entender as coisas de Deus. Aí chega Maria ao vê-lo, verso 32, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Irmãos, você tem que entender uma verdade da palavra de Deus. Eu me vi conversando com uma pessoa um dia desse, falou assim, olha, Jesus também ficou tão condoído com a morte de Lázaro que ele chorou. Você vê que Jesus estava bem dentro desse aspecto. Eu falei, rapaz, Jesus chorou porque a pessoa estava diante da maior bênção do universo e falando, meu irmão morreu. A vida estava ali, ele falou, meu irmão morreu. É como se você estivesse com a maior necessidade financeira e está diante de você um dinheiro enorme para você pagar aquilo dali e você fala, se eu tivesse dinheiro. Se eu tivesse dinheiro. Eu me lembro de um personagem quando eu era de infância em programa cômico. Que é a hora de se lembrar. Que tinha um sujeito que era faxineiro feio e a moça bonita, secretária, toda formosa, cheia de apetrechos. E ela fica em cima do faxineiro e quase só falta agarrar o faxineiro. E quando ela sai que não consegue nada com o faxineiro fala, se ela me desse bola. Ali estava diante dela
a bênção total. E ela estava dizendo, Jesus chorou porque falou, eles estão diante de tudo que há. E não aproveitam. Como muitos estão aqui diante de tudo da revelação do Senhor Jesus, estão olhando simplesmente com os olhos, eu acho que eu preciso me apegar um pouco a essa religião. Com a moça se despedindo de mim, falou, pastor, eu gostei muito dessa religião, acho que eu vou entrar para ela. Eu falei, não faça isso. Maria fez isso e Jesus comoveu-se no seu espírito profundamente, porque ela começou a não entender quem é que estava com ela. Então vieram os judeus e viram, quanto a amava, porque Jesus comoveu-se e chorou. Mas alguns começaram a dizer, mas ele não pode fazer isso? Ele não abriu olhos aos cegos? Mas não fala dele da vida. Ele não podia ter evitado que ele morresse? Começaram as conjecturas. O Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, eu quero que nessa noite fique claro aos corações daqueles que foram regenerados em Cristo Jesus, que toda sorte de bênçãos espirituais já foram concedidas quando recebemos a vida daquele que eu sou. A nossa oração tem que mudar um pouco a tônica, não ficar numa contagem de possibilidade, mas sabermos que temos em nós a vida. Temos em nós a vida. Talvez muitos estejam dispersos, assim, considerando bom esse negócio. Mas nós estamos falando de um fato real. Crê nisso aí? Foi o que Jesus falou a Marta, você crê nesse fato? Que não é um ato externo, você não está falando assim, eu tenho poder para ressuscitar. Aí Marta pularia. Marta religiosa do jeito que era, ia ficar vibrando. E poder demais. Vamos lá no irmão fulano que tem poder de sobra. A gente gosta de ver isso. O Senhor Jesus está falando assim, olha, essa vida que você recebeu é plena, é total, é suficiente. Ela faz todas as coisas. Ela opera tudo. Crê isso. Crê isso. É capaz de crer nisso, vai continuar crendo num fato externo. Eu sei que Jesus pode, se Ele quiser, Ele pode. E o Senhor Jesus falou, eu sou. Eu sou. Eu sou. Nós não recebemos uma vida que nos leva à morte, mas nós recebemos uma vida vitoriosa de Jesus. Crê nisso? Crê? Quantas coisas você precisa? Às vezes alguns estão pensando assim, se eu ganhasse isso, se eu ganhasse aquilo, se eu fizesse aquilo ali, ia ser agora o que me faltava. O que te falta? Nada. Mas isso não é uma teoria, isso é um fato. Eu gostaria que hoje à noite, quando você chegasse lá na tua casa, se trancasse no teu quarto, falasse, Senhor, eu até hoje tenho crido que Tu fazes coisas. Mas eu não tinha me apercebido que Tu és tudo. Tu és tudo. Tudo quanto existe é dEle, por Ele e para Ele. Nada no mundo foi feito por acaso. Tudo foi feito por Ele. Por isso que tem um fato que nós temos que considerar. Quando seremos vencedores? O Senhor Jesus fala, você tem aflição no mundo. Não muda o teu ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, considera o fato que você tem a vida do vencedor, a vida de quem vence. E esse fato é imutável. Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu sei. Eu tenho orado nas minhas orações com o Senhor e na minha meditação, dizendo, Senhor, eu aprendi que ter saúde não precisa ter falta de enfermidade, porque Tu és a minha saúde. Que as pessoas pensam assim, tem que estar lá no exame, dizendo que isso não existe mais para que eu tenha saúde. E lá no exame diz que não está bem e eu estou bem.
Aí eu fico olhando e falando, Senhor é Deus. Porque lá diz uma coisa e aqui me diz outra coisa. Eu me lembro bem de uma conversa com o médico, eu olhava para ele e falei, doutor, olha bem para mim. Como é que o senhor acha que eu estou? Você está bem demais, né, Jado? Eu estou bem demais, não estou? Estou. Se eu tinha coragem de me internar e me fazer uma aplicação de um remédio, não, vai te arrebentar todo. Nós conversamos sinceramente sobre isso. Sabe por que isso? O milagre está em que Deus faz, em que Deus é. Ele é a sua vida, Ele é a minha vida. Ele é a sua saúde, Ele é a minha saúde. Ele é o meu sustento, Ele é o seu sustento. Não estamos falando em coisas, estamos falando em quem é. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso é seu. Aí nós estamos olhando para a migalha, o que vai ter para mim? Será que vai cair alguma coisa? Ô Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Eu falo, Senhor, aquilo que o Senhor já me deu é a tua vida, é tudo. E eu tendo tudo, eu não preciso de absolutamente nada. Me dá agora como eu posso manejar esse tudo. Porque eu não sei manejar com esse tudo que é o Senhor. Eu não sei olhar esse tudo e trabalhar com esse tudo, porque eu sempre estou olhando para coisas. Você olha com fim a extinção de uma enfermidade para considerar que Deus operou. Você está olhando para alguma coisa dizendo, se aquilo passar, eu creio que o Senhor operou. Você já viu que Deus operou em você, Ele te deu a vida. Agora, você não tem um fato externo, mas tem uma realidade interna. Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em mim, ressurreição. Cristo em mim, vida. Cristo em mim, verdade. Cristo em mim, tudo. Crê? Ou não crê? Crê mesmo? Então glorifica a Deus. Fala, Senhor, agora eu estou entendendo as riquezas da tua graça. Agora eu estou entendendo o que é ter a Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Eu estou entendendo o que é essa vida. Todas as coisas são deles, e sendo deles são minhas. Agora a gente não sabe como às vezes lidar com tanta coisa. Ora ao Senhor, fala, Senhor, me dá essa capacidade de lidar com tudo isso. Não me deixa ficar vagando pelo campo da religião, pensando em coisas. Eu queria que o Senhor me abençoasse nesse Natal, porque eu queria dar um presente para Claudinha, um presente para o José. Eu estou olhando para isso e começando a olhar as coisas. Falo, Senhor, eu quero começar a manejar com essa potência que é a vida de Cristo em mim. Eu quero começar a andar conforme o teu propósito. Sabe o que aconteceu com aqueles homens que foram realmente operados pelo Senhor? Sabe o que aconteceu quando Saulo virou Paulo? Ele começou a operar algo de muita potência. Eu estava numa base aérea e um rapaz estava me explicando o que era andar daqueles caça. Ele falou, não, isso aqui, eu me lembro que era até nesse dia o Ayrton Senna ia andar num caça, e ele falando assim, esse pessoal pensa, vem aí de carrinho de Fórmula 1, quando entrar aqui dentro vai ter que ter estômago, a coisa aqui é diferente. Você tem a impressão que está sendo esmagado quando aquilo sai. E começou a contar aquilo tudo. Eu, quando vejo a vida de Cristo, eu falo, nós temos a impressão que somos até esmagados quando vemos tudo o que temos nesse escopo da vida de Cristo em nós. Crê nesse fato. Crê nesse fato. Foi o que Jesus falou para Marta e é o que ele está falando para nós. Crê isso. Você é regenerado em Cristo, é?
É uma nova criatura? Não, eu estou pensando nisso para o futuro. Pensa no futuro, não. Futuro é outra coisa. Pensa nisso agora. Se não é uma nova criatura, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele te atraiu a morrer com Ele. Que mais? A morte não reteve porque Ele é vida. Ele ressuscitou e Ele te fez ressurgir com Ele, te dando a sua vida. Crê nisso? Isso é o fato primordial. Eu tenho a vida de Cristo. Com a vida de Cristo, o que eu tenho? Tudo. Tudo. O problema todo é que nós ficamos na esfera da alma e queremos sentir aquilo que não é sensorial, é aquilo que é para se crer. Eu creio. Toma posse dessa bênção. Lembre-se sempre, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não preciso de fatos, eu não preciso de coisas que me comprovem aquilo que já é concreto em mim. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Ele sabe, nós sabemos e cremos nesse fato. Vamos orar ao Senhor. E eu quero que você que ainda não creu assim, possa crer assim. Eu não estou dizendo para não regenerados, eu estou dizendo para regenerados. Que sempre estão considerando um fato externo. Ah, eu sei que se o Senhor pode. Se Ele quiser, Ele faz. Ele, poxa, Deus é Deus, né? Mas eu estou dizendo um fato interno, fala assim, eu recebi vida de Cristo, eu tenho todas as coisas em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, de tal maneira que Ele faz em mim tudo, porque Ele é tudo, e todas as coisas concorrem para Ele, e eu estou nele. Esse é o fato. Crê? Se não crê, precisa crer nisso. O que eu posso fazer é ministrar a palavra de Deus. E orar para que Deus faça essa obra em você, para que, usando a expressão bem popular, a ficha caia. Eu sempre contei uma história, já contei várias vezes, de um homem que durante a sua vida toda o seu sonho era viajar num navio, num transatlântico, e juntou tudo que ele fez na vida e comprou a passagem do transatlântico e viajou com sua família. Mas ele gastou tudo que ele tinha, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela passagem no transatlântico. Falou, agora não temos dinheiro para nada. Estamos zerados. E foi e preparou aquele farnel propício de quem não tem dinheiro. Pão com mortadela e outras coisas a mais. Ele levou aquele farnel durante a viagem. Durante todo o trecho da viagem ele comeu aquela gororoba dele. Até que no último dia da viagem havia um grande baile, o comandante falou, nunca te vejo em nada, em nenhuma festa do navio, não te vi nada, em nada. Ele falou, não, você não sabe, é que eu gastei tudo que eu podia para entrar nessa viagem, fazer essa viagem que era o sonho da minha vida. Estou eu e minha família e zero no bolso, então eu não podia vir em nada. E o comandante falou, deixa eu ver como é que é o seu bilhete. O seu bilhete é completo, com pensão completa, com tudo. Você tinha direito a todas as coisas, a todas as refeições, a todas as festas, tudo a bordo, você está na primeira classe. Ele falou, ah, é? Era a última noite. Às vezes as pessoas vão chegar diante do Senhor, falam, ah, é? Eu tinha isso tudo lá? Tinha. Mas eu estava na mortadela. Exatamente porque não tomou posse daquilo que o Senhor já te deu em Cristo Jesus. Eu quero orar. Declare isso diante de Deus. Senhor, eu tenho crido nesse fato externo. Eu sou uma nova criatura em Cristo, eu creio nesse fato. Mas eu quero crer agora realmente que Tu és a ressurreição e a vida. Tu és o caminho, eu quero crer que Tu és o tudo. E não apenas em coisas que Tu fazes. Eu quero mudar isso, eu quero que o Senhor mude isso no meu coração. Por isso que eu quero falar primeiro com os que já são regenerados em Cristo e que não estão comendo
daquilo que o Senhor, dos manjares do Senhor, para que possam dizer diante do Senhor. Eu vou pedir que esses que querem assim, vão declarar diante dos homens, e eu vou orar nesse sentido, para que creiam. Fala, Senhor, eu quero crer dessa maneira, eu quero que essa maneira que até hoje eu crio, por influência de tudo que eu aprendi até hoje, eu estou vivendo só na superfície daquilo que é tão profundo que são as tuas coisas. Eu quero orar por essas pessoas agora, em primeiro lugar, e dizer aquilo que o Senhor faz. É para os regenerados, para novas criaturas em Cristo. Eu vou pedir que fiquem de pé para dizer diante do Senhor, fala, Senhor, eu quero agora me apropriar dessas coisas tuas, dessas coisas que eu quero crer que tu és a ressurreição, tu és a vida, eu quero crer nesse fato, eu não quero ficar na esfera do sensorial, eu quero aproveitar isso. Creia agora no Senhor Jesus, e nós vamos orar por isso. Creia, mas você vai declarar no seu coração diante do Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa plenitude da tua graça na minha vida. Obrigado, meu Deus, porque na vida de Jesus temos tudo. Obrigado, Senhor, porque não fomos resgatados das trevas para viver como mendigos nesse mundo, mas fomos tirados das trevas para a luz, recebendo tudo, o mais precioso que pode existir, vida de Cristo. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor, por essas pessoas que estão de pé, declarando diante de ti e diante dos homens, que hoje querem se apropriar dessa verdade e saber manusear o que é essa vida de Cristo. Ó Pai, agora contempla os corações, abre os entendimentos, Senhor, para que creiam que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que faz tudo em todos. Meu Deus, Tu és o Senhor da vida. Meu Deus, agora derrama a fé em profusão, derrama esse entendimento, para que todos aqui andem na vitória que há em Cristo Jesus, crendo no que é a ressurreição e a vida, crendo no que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque opera em nós e a nosso favor. Olha cada um agora, Senhor, e derrama do Teu poder nessas vidas, o poder de crer naquilo que o Senhor é, e não apenas naquilo que Ele faz. Eu Te glorifico e Te exalto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode declarar no seu coração, não fez isso como um ato qualquer, pode declarar no seu coração, eu tenho essa vida de Cristo e tenho a vitória. Eu tenho a vida daquele que é a ressurreição. Eu tenho a vida do Senhor Jesus. Não é para eu andar conforme os propósitos do meu coração, mas eu andar na vida do vencedor, que é Jesus Cristo. E se você ainda não é uma nova criatura em Cristo, eu não estou falando ligado ou filiado a qualquer igreja, não. Eu não estou falando de pessoas que conhecem mentalmente a palavra da cruz, que é outra desgraça tão grande quanto a religião. Sabe na cabeça, mas não crê. Sabe repetir. Eu me lembro de um rapaz que falava e pregava a mensagem da cruz, falava, poxa, ele sabe tudo. Mas ele não tinha experimentado, ele não tinha crido, ele sempre viveu na superfície. Ele sempre viveu em saber. E entre o saber e crer tem uma distância, é a distância da mente ao coração. Para que ela firme no coração, eu sei em quem tenho crido, eu sei essa palavra, Ele é o meu Redentor. Eu quero orar por essas pessoas também, aqueles que querem dizer agora, Senhor, eu te conhecia de um fato, mas agora eu quero declarar a minha morte com Cristo. Eu quero declarar isso diante dos homens,
Porque nessa declaração da minha morte com Cristo diante dos homens, eu não estou me importando com os homens, eu estou me importando com o Senhor. Fala, Senhor, eu quero declarar isso diante, eu creio que o Senhor me atraiu a morrer naquela cruz. E eu sei que o Senhor ressuscitou, isso é um fato. Mas eu sei pela tua palavra que eu ressurgi com a tua vida. Quer fazer isso em nome do Senhor Jesus? Quer declarar isso diante dos homens para nós concordarmos? A palavra de Deus diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. E com os homens ficam as testemunhas daquilo que viram. Quer fazer isso? Levante-se rapidamente em nome do Senhor Jesus para nós orarmos. Mas tem que ser rápido porque nós não vamos estender. Isso não é apelo, isso é uma confissão diante dos homens. Para que creia nesse fato. Às vezes nós ficamos, não é necessário isso. Não é questão de ser necessário com a sua cabeça. É questão de confessar diante dos homens. Quer confessar? Amém. Se não quer, aquilo já foi feito pelo Senhor na cruz do Calvário.